irmãos, o comentarista político e escritor Flávio Morgenstern, ele afirma com outras palavras, mas basicamente ele afirma que todo jovem é igual e que são sempre idiotas. Talvez você jovem que ouve isso fique bravo comigo. Não fique bravo. Você vai crescer e aí vai deixar de ser idiota. Porque eu já fui jovem, idiota já fui. E tantos outros aqui no nosso meio irão concordar tanto comigo quanto com o escritor. No texto que eu passarei a expor, além da irresponsabilidade dos mais velhos com relação à educação dos jovens e a obediência a Deus, nós podemos ver uma série de gravíssimos erros. Erros esses, meus irmãos, que não são apenas os jovens que cometem, mas que nessa passagem eles têm em comum a idade e os arroubos da juventude. Então, conforme a palavra de Deus em Gênesis 33, no verso 19, nós lemos o seguinte: E Jacó comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda, da mão dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe de Elohe Israel, Deus, o Deus de Israel. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Hamor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. Vamos lá para o verso 12. Siquém falando: Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e Hamor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia violado a Diná, sua irmã. Verso 19. E não tardou o jovem em fazer isto, porque ele gostava da filha de Jacó, e ele era o mais honrado de toda a casa do seu pai. Verso 25. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio de espada a Hamor e o seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque violaram a sua irmã. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nessa noite, Senhor. Tem misericórdia de mim que tenho que tocar em assuntos tão delicados. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine a compreensão da revelação da Tua Palavra. Esse sangue eu vou tirar das minhas mãos, mas a responsabilidade, tanto minha como pastor, quanto de cada pai e como de cada filho aqui presente, e daqueles que ainda vão ouvir esta mensagem, essa responsabilidade se fará presente diariamente. Por isso nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajude, que essas coisas fiquem inculcadas em nossos corações, para que possamos
obedecer a tua palavra, praticar a tua palavra, negar aquelas coisas que não são boas para nós, para os nossos jovens, conforme a tua palavra nos ensina. Glorifica, Senhor, o nome do teu Filho amado em nosso meio. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, antes de eu continuar, o controle do ar-condicionado desse daqui, desliga ele para mim, André, senão eu não chego na metade. Aí. Meus irmãos, na última semana, nós vimos que devemos ser obedientes ao chamado de Deus, porque vimos que a demora de Jacó em obedecer ocasionou uma série de coisas terríveis, como o estupro da sua filha. E isso deu ensejo também para que a mentira, a vingança sanguinária e o roubo por parte dos seus filhos aflorassem. Tudo isso tem início com a desobediência de Jacó. Hoje nós veremos toda uma série de ações insensatas que são praticadas pelos jovens aqui no texto. Veremos também que a responsabilidade por conta da má educação dada pelos pais, essa irresponsabilidade vitimou tanto esses jovens quanto dois povos inteiros. Um povo pelo ato criminoso que praticou e o outro povo foi vitimado pela morte. Desejo hoje, conforme esse texto, enfatizar a responsabilidade da boa educação e dos bons exemplos paternos, assim como enfatizar a inclinação natural e, por que não dizer, universal dos jovens de fazer bobagens. Portanto, eles precisam ser chamados à maturidade. Jovens, prestem atenção, vocês precisam ser chamados à maturidade. Não existe adolescência. Isso é mentira, isso é invenção. Existe infância e adulto. O que seria adolescência são jovens adultos, que não têm tanta maturidade, mas são adultos e são responsáveis pelos seus atos. Assim nós vemos que a palavra de Deus, ela tem muito a nos ensinar, e glória a Deus por isso. Ela tem para ensinar tanto a pais e filhos, quanto a jovens e adultos. Claro, respeitando esse contexto, nós não vamos esgotar esse assunto, e nem é essa a minha intenção. Nós podemos aprender muito e devemos aprender muito em Provérbios, nas cartas de Paulo, que tem muito material sobre o tema. Eu vou abordar apenas o que é retratado nesse ponto da revelação, aqui em Gênesis 34 e o finalzinho do 33, mesmo porque o ponto focal é a origem de toda a possibilidade dessa irresponsabilidade vir à tona, dessa imaturidade, dessas tragédias virem à tona, que foi a desobediência de Jacó à ordem divina. Eu oro a Deus que, por meio do seu Santo Espírito, Ele possa falar aos corações de cada um de nós e que possa gravar neles que a desobediência, ela precede a ruína. Que a graça divina, por sua misericórdia, possa iluminar os nossos caminhos para que os erros que aqui vão ser apontados, eles possam ser evitados na vida dos nossos jovens, sobretudo pela dependência do poder de Deus e orientação da sua palavra divina. E por que não dizer, não só no caminho dos nossos jovens, mas dos nossos pais, que vocês, pais, são responsáveis pela conduta dos seus filhos. À luz dos fatos, eu darei ensejo a aplicações práticas e peço que os senhores observem, não como uma listagem moralista, como um amontoado de faça, não faça,
mas que os irmãos estejam atentos e possam enxergar os princípios redentores que são advindos da própria palavra de Deus, para que possamos fazer todas as coisas para a glória de Deus, tanto criar os nossos filhos, no caso dos adultos, e por que não falar dos jovens que futuramente serão adultos, quanto para que os jovens cresçam em graça e em santidade, e que o bom Pai nos auxilie. A conduta indecente dos filhos maus é tristeza e vergonha para pais piedosos. Filhos maus são o tormento e não a alegria de muitos pais. Calvino ele escreve o seguinte: tanto mais deveriam os jovens atentar para si mesmos, para que no período da sua imaturidade as concupiscências da carne não os induzam a muitos crimes. E eu gosto que Calvino não fala em pecado, ele fala em crime. Pois em nossos dias, ele continua falando, e ele escreve, meus irmãos, no século XVI, pois em nossos dias, por toda a parte, prevalece maior libertinagem, de modo que nenhuma moderação restringe os jovens de vergonhosa conduta. Isso no século XVI, imagina hoje. Vejamos o que nós podemos aprender. O meu primeiro ponto é o seguinte: a insensatez da juventude, ela revela-se pelo sentimento de autossuficiência, pela curiosidade poluída pelo pecado, por querer assemelhar-se ao mundo, por querer ser apreciado pelo mundo, por achar que o mundo é um lugar seguro, pela imaturidade, pela simplicidade em enxergar as coisas e pelo ímpeto revolucionário e rebelde. Vamos ver um por um. A insensatez da juventude revela-se então pelo sentimento de autossuficiência. Veja, Diná, diz o texto, saiu para ver as mulheres, as moças da terra. O texto não fala sobre consentimento do pai. Ela saiu sem consentimento do pai. Ela saiu talvez sem o consentimento da mãe, ou no mínimo com a sua conivência. Senhores, filhos devem pedir permissão para fazer as coisas, devem obedecer à permissão ou à restrição que fora dada e devem dar satisfações aos seus pais. Eu acho incrível como jovens fazem coisas sem a permissão dos seus pais. E acho mais incrível ainda como pais permitem que essas coisas aconteçam. E quando é permitido que elas comecem a acontecer, é um caminhão desgovernado ladeira abaixo. Quanto mais tarde você se erguer na sua autoridade como pai e mãe, mais difícil vai ser. E vai chegar um ponto que não vai ser mais possível. Filhos devem pedir permissão, filhos devem obedecer. Sim, sim, não, não, isso não é só para acima dos 21 anos. É para todo crente. Devem dar satisfações aos pais. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi uma coisa que eu me apavorei. Eu cheguei na casa de um amigo e perguntei por ele, e a sua mãe disse: eu não sei onde ele está. Eu fiquei escandalizado. Eu não era crente, meus irmãos, mas eu tive uma educação rígida. Eu fiquei escandalizado. Como assim? Essa mãe não sabe onde seu filho está? Ai de mim se a minha mãe e minha avó não soubessem onde eu estivesse. Naquela época não havia celular para dizer: eu estou indo daqui para lá, posso? Hoje em dia se comunica no máximo, né? Não tinha isso. Então, se eu dissesse que eu estava no lugar X, eu deveria estar no lugar X. Porque vai que acontecesse um acidente comigo, ou vai que acontecesse um acidente na minha casa e alguém fosse porventura me procurar no lugar X e eu não estivesse lá. Ai, como eu ia desejar estar lá. Obedecer, dar satisfação. Jovens, vocês não pagam as suas contas. Vocês devem
obrigação, aquele que sustenta, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que foi colocado por Deus para cuidar de você. Você não é autossuficiente. Posso? Até onde que eu posso? E satisfação. A insensatez da juventude revela-se pela curiosidade poluída pelo pecado. Davi escreveu o seguinte no Salmo 51, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. A doutrina do pecado original. Nós nascemos pecadores. As nossas crianças que estão aqui, as pequenas no colo, tão bonitinha, tão queridinha, é um pecador. É um pecador. E quando crescem junto à ânsia pelo pecado e essa curiosidade poluída pelo pecado. Alguém já viu aqui o seu filho indo a uma biblioteca? Ninguém mais vai na biblioteca. Mas alguém já viu o seu filho indo a uma biblioteca, ou seja, uma loja de livros ou alguma coisa assim, porque está curioso a respeito da história da navegação ou curioso a respeito da Revolução Industrial? Alguém já pegou o seu filho bisbilhotando à noite na internet para saber quem foi José Bonifácio? Ou para saber o que foi a Revolução Gloriosa Inglesa? Alguém já viu o seu filho num bate-papo online, em alguma rede social, marcando com os amiguinhos ou com as amiguinhas de limpar a casa da mãe de fulano que está doente? Ou então, para juntar donativos para alguma instituição? Não, né? Isso não acontece. Veja, Diná, ela foi ver as filhas da terra, ou em outra tradução, visitar algumas moças daquela região. Isso, meus irmãos, inclui a curiosidade de saber como vivem aqueles que não devem ser imitados. O que Diná queria saber como vivem as moças da terra? Curiosidade manchada, poluída pelo pecado. A sua curiosidade custou-lhe um alto preço. E esse preço não foi pago somente por ela. Por isso, jovens, as suas atitudes têm consequências além da sua vida. Muito além da sua vida. Pais, as atitudes dos seus filhos têm consequência muito além da vida deles ou da sua. A insensatez da juventude revela-se por querer assemelhar-se ao mundo. Diná, assim como qualquer adolescente, queria ver como é que era o dia a dia das moças da região. Jovens crentes erram imitando a concupiscência do comportamento secular. Quando a gente vê isso num jovem não crente, já é triste, mas em jovem crente é pior, é mais triste, é mais doloroso. Talvez Diná tenha ido ver as suas modas, os seus costumes, as suas músicas. Não há nada de bom em aprender com a moda do mundo. Não há nada de proveitoso em conhecer e imitar os costumes do mundo. A cultura do mundo não tem nada para oferecer para vocês que seja válido, a não ser que vocês queiram aumentar a quantidade de coisas, a se arrepender e a pedir perdão a Deus. Não é improvável, meus irmãos, que ela tenha ido a alguma festa, a alguma solenidade, talvez um baile, uma festa pagã, porque ela desce para ver as filhas e inclusive encontra o príncipe da região lá, Siquém. Então provavelmente um baile, uma festa, alguma coisa. E essa ânsia de participar das coisas do mundo, todo mundo faz. Meus amigos vão, mãe. Minhas amigas vão, mãe. Todo mundo vai. E aí a minha mãe dizia uma coisa que eu tenho que repetir hoje, e a gente só entende essas coisas quando a gente vai amadurecendo. Se todo mundo se jogar da ponte, você vai também?
Tem coisa que não combina. Não é para você. Se todos os porcos estão chafurdando no chiqueiro, você não precisa estar lá junto. Você não ganha nada com isso. Muito pelo contrário. Assim, jovens copiam também as atitudes do mundo. Quer ver uma atitude que é muito copiada em nossos dias? Todo mundo namora, pai. Contudo, meus irmãos, namoro é uma palavra e uma forma de relacionamento totalmente estranha às Escrituras Sagradas. E a Escritura Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Ela não diz só aquilo que nós devemos crer, mas aquilo que nós devemos fazer. E querido jovem, Deus não se engana, Deus não erra, Deus não fica ultrapassado, Deus não sai de moda. Esse relacionamento, o namoro, que a igreja tem aceito como normal, igrejas têm influenciado e incentivado o namoro. Ele compreende intimidades perigosas que abrem o portal para várias situações desonrosas. Ser jovem, ser virgem, a pureza, a modéstia no vestir, a castidade, são coisas excelentes e são coisas que deveriam ser buscadas e valorizadas. Eu não digo que elas devem ser motivo de orgulho, porque nós devemos nos orgulhar, nos gloriar somente na cruz de Cristo. E não é motivo de orgulho também porque fazer aquilo que nos foi ordenado é ser apenas um servo inútil. Contudo, essas virtudes hoje, elas são motivo de zombaria pelo mundo. Mas o mundo sempre zombou dessas coisas. O que me entristece é que essas coisas hoje são motivos de zombaria dentro das igrejas. Incentivado por pais, incentivado por pastores jovens, incentivados por um progressismo que a igreja tem se prostituído com ele. E quem tem pago as consequências disso são os jovens. Essa zombaria é até esperada pelos ímpios, mas infelizmente em nossos dias a pureza, ela tem sido desvalorizada e tem sido motivo de vergonha aos próprios jovens. O próprio jovem sente uma ansiedade e um peso porque ele não é igual aos porcos no chiqueiro. Inclusive jovens crentes. Meus irmãos, veja, a grande probabilidade, conforme nós vemos na maioria das traduções do texto, é que Siquém tenha violentado Diná. Dito sem eufemismo, estuprou. Os verbos são viu-a, agarrou-a, deitou-se com ela e humilhou-a. Mas alguns intérpretes sugerem que Siquém não a estuprou, mas que Siquém apenas a seduziu e dormiu com ela. Muda de figura. Não é mais uma jovem que se colocou a perigo e foi estuprada, mas uma jovem que se colocou a perigo, foi seduzida e foi humilhada, mas aceitou, foi conivente. Quantas jovens entregam-se a sujeitos imorais por terem sido seduzidas? E são seduzidas porque descem para ver como se comportam as moças da terra. Moços, moças, vocês não são igual às moças da terra. Vocês foram chamados para a santidade. E não há nada mais digno que a santidade. Se eu pudesse voltar atrás na minha vida, quanta coisa eu evitaria. Mas depois que passou, passou. E só resta carregar as cicatrizes o resto da vida. Algumas cicatrizes, elas costumam doer quando você encosta nelas.
Algumas cicatrizes desfiguram a sua beleza. Se, pois, a Escritura diz que Diná fora desonrada, a qual se quem violentou a força, no caso de ser um estupro, o que se deve dizer dos adúlteros e fornicários voluntários? Pergunta Calvino. Certamente a desonra voluntária, ela é muito mais grave. Terrível é para uma moça ser estuprada, com certeza. Mas quão terrível é para uma moça aceitar viver uma vida de protótipo de meretriz na flor da idade. Que terrível é para moços. Eu conheci uma igreja onde o filho do pastor, bonitinho, líder de louvor, era o Siquém daquela terra. E tinha passado por várias e várias Dinás daquela igreja. E como ele era o filho do pastor, nada era feito. Há de ser cobrado isso. A desonra voluntária é muito mais grave. E infelizmente, a desonra voluntária, ela tem sido comum. Ela tem sido incentivada e ela tem sido imitada. E, meus senhores, nós temos que prestar atenção no imaginário nosso e dos nossos jovens. O imaginário é aquilo que está na nossa mente, faz parte do nosso imaginário as coisas que nós absorvemos da cultura, aquilo que nós lemos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós acabamos falando e acabamos praticando. Pais, observem os filmes e séries que têm entrado em suas casas. Observem o que os seus filhos estão assistindo. Mas observem também o que vocês estão assistindo e que está maculando o imaginário de vocês, que está pervertendo vocês e está permitindo que vocês sejam frouxos com seus filhos. Porque o imaginário de vocês já foi estuprado pela cultura. Prestem atenção nas músicas que os seus filhos têm consumido. E eu vou dizer uma coisa muito importante para você. Se você pegar e disser para o seu filho assim, você não vai assistir tal filme, você não vai assistir tal série, você não vai ouvir tal música, o seu filho vai ouvir assim, eu tenho que ver tal filme, eu tenho que ver tal série e eu vou ouvir tal música. É muito simples para pais abrirem mão da sua responsabilidade de educação e simplesmente proibir. E se você simplesmente proibir, você está empurrando o seu filho do carro em movimento. Você colocou seu filho na frente da ratoeira e é você mesmo que puxa o queijo. Quer saber como é que você faz? Senta junto. Vai ver um filme? Senta junto. Vamos ver um filme, é um filme de herói, senta junto. Que legal, vamos ver o filme aqui do herói, o herói vai salvar o mundo e coisa, tudo bem, bacana. Aí você está sentado junto. Daqui a pouco aparece uma cena desnecessária e você diz, será que isso é realmente necessário, filho? Será que isso acrescentou alguma coisa para a história, para a hombridade, para o método heróico? Será? Filho, será que esse linguajar é legal? Você acha bacana isso? Fala junto. Olha só, eles fazem isso, você acha bacana esse tipo de coisa? Nós estamos sentados para ver uma comédia, você está vendo, essas cenas não são de comédia, essas cenas são de filme pornô. Você acha isso engraçado, filho? O filho não vai aguentar. Não adianta você dizer, filho, não ouça funk. Quando ele der play no funk, senta no lado dele. Pô, é isso aí, filho.
É isso aí, filha? Você acha que as mulheres são isso? Você acha que os homens são isso? Essa é a tua concepção? Faça pensar, faça eles verem, faça experimentar, mas no seu lado e verem que nojento que é. Porque só proibir não adianta. E aquela nojeira, quando é feito embaixo da proibição, ela causa comichão. A insensatez da juventude revela-se por querer ser apreciado pelo mundo. O puritano Matthew Henry, ele discerne que Diná, ela foi para ser vista também. Ela não foi só ver as mulheres da terra, ela foi ser vista. E quando a laranja está exposta na feira, todo mundo passa e dá uma apertada para ver como é que é, meu irmão. Ela foi para ser vista. Quantos riscos a exposição desnecessária traz para os nossos jovens. Esse puritano ainda afirma que ao sermos severos com o pecador, nós devemos considerar quem foi o sedutor. E com isso, prestem bem atenção para depois não dizer que eu falei o que eu não falei aqui. Eu não estou defendendo aquele papinho de mereceu. Mereceu o que teve. Não, não mereceu o que teve. Diná não mereceu o que teve. Nenhuma mulher abusada merece o que teve. Ninguém merece o mal, sob consequência, sob situação alguma. Nada justifica o mal. Justamente nós vamos ver isso mais à frente com relação à justificação da violência dos filhos de Jacó com o mal que Siquém havia feito. Nada justifica o mal e ninguém merece o mal. Contudo, existe um antigo ditado que é o seguinte: a situação faz o ladrão. Diná brincou com fogo. E quem brinca com fogo normalmente se queima. A gente vê, eu lembro da minha época de faculdade, lembro da minha adolescência, pré-adultice, lembro de ver ao longo dessa peregrinação minha por essa terra, não muito longa, mas já o suficiente. Quantas e quantas vezes eu vejo moças de família, moça bem educada, que vai dar uma volta, vai dar uma saidinha, junto com a amiguinha. A amiguinha não é muito flor que se cheire. E ela tem uns amiguinhos, os amiguinhos têm um carrinho, aí vai numa festa, aí vai 3 menininhos com 2 menininhas. Não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo, irmã. Não vai dar certo, jovem. Eu já vou atravessar o que eu ia falar aqui, mas eu preciso falar isso e que Deus me ajude a não falar demais. Você foi feito para ser um filho de Deus, à imagem de Cristo Jesus, não para parecer com o mundo. E se você está junto com uma pessoa que acha que pode ultrapassar você, homem, que pode ultrapassar a intimidade de alguma mulher, que tem direito de ultrapassar com ou sem violência a intimidade de alguma mulher, saiu para pegar todas. Se você anda com esse tipo de gente, você corre o risco de se tornar igual, de ser julgado igual. Diga-me com quem andas. Se você acha que isso é bacana, que isso é bonito, um dia você vai ter filhas. E vai ter os marmanjões também em cima das suas filhas. Você, moça, jovem, que tem aquela amiguinha flor que não se cheira, aí você vai sair junto. Seu organismo é mais frágil. Aí toma uma bebidinha, não tem problema nenhum aqui, ó, é docinho. Tá todo mundo ali, tem um sonzinho, tem uma musiquinha, é legal, tá um clima gostoso. Tá bacana. Você tá no caminho do abatedouro, minha filha. E o açougueiro não vai te tratar com muita dignidade, não. Pode ter certeza.
Meus irmãos, quando estava escrevendo isso aqui, estava esboçando isso aqui, eles estão fazendo pintura no meu prédio. E é muito gostoso, porque aí os caras ficam embaixo da tua janela, ou pintando, ou conversando, ou furando com a furadeira industrial para botar a caixa do ar-condicionado e tira. E ainda eles conseguiram colocar todas as caixas e agora tiraram todas porque vão ter que repintar porque pintaram errado. É uma maravilha. E aí agora com os celulares, as pessoas acham que a vida é um videoclipe e as pessoas têm que ouvir música para todo mundo ouvir. E aí está o cara trabalhando embaixo da caixa do meu ar-condicionado, embaixo da minha janela, eu com dificuldade de concentração e ele ouvindo um belíssimo funk. Em 10 minutos eu ouvi tanta coisa que eu gostaria de esquecer. Irmãos, eu fui viciado em pornografia. E eu fui viciado no mais baixo e mais podre da pornografia. Eu ouvi as coisas mais terríveis. E com essa bagagem, eu fiquei escandalizado. Eu fiquei trêmulo. Eu tive que soltar a caneta, eu tive que sair do quarto, eu tive que tomar uma água. Uma das músicas que o cara estava ouvindo era uma mulher cantando. E a mulher estava cantando, me machuca, me machuca. E a mulher continuava a música cantando, pedindo para que o macho dela tivesse intercurso anal com ela, com violência, machucando ela. E você vê tantos jovens ouvindo isso. Eu já estive em colégio público há pouco tempo e vi professoras de 1º e 2º ano em festa para a família na escola, descendo até o chão ouvindo Pablo Vittar. Filhas, se vocês descerem para ver o que as moças da terra fazem, não ouça esse tipo de coisa. A ocasião faz um ladrão. Um copo de cerveja, uma dança, um macho no lado, porque é um macho, não é um homem, é um animal no lado. E uma música dessa você vai querer dizer o que depois? Não é não? Cuidem-se. A insensatez da juventude revela-se por achar que o mundo é um lugar seguro. O mundo não é um lugar seguro, meus jovens. Prestem atenção nisso. O orgulho e a vaidade de vocês, jovens, os expõe a muitos riscos. Eu estou falando isso porque eu já fui jovem e Deus foi gracioso comigo. E eu carrego muitas e muitas cicatrizes e poderia carregar muitas outras, mas a graça de Deus evitou. Ah, eu não sou bobo. Ah, eu sei me cuidar. Desprezando as próprias limitações. Você é limitado. Você acha que não é bobo, mas está sendo bobo, está fazendo papel de bobo. Você acha que sabe se cuidar, mas não sabe se cuidar. Ah, mas eu não vou imitar o comportamento dos outros. Querido, você está desprezando o que é chamado de comportamento de manada. Isso é ciência. Se você juntar 3 ou 4 jovens, ou 40, ou 400, a moralidade do indivíduo mais baixo, mais imoral, vai ser a moralidade do grupo. Isso é ciência. É por isso que existem espancamentos coletivos. Sabe? Uma coisa, você pega um jovem separado, ele jamais ia chutar alguém no chão até a morte. Mas quando ele está junto com a galera,
O sentimento do mais animal, ele se transfere e contamina todos os outros. É por isso que existe estupro coletivo. Você pega e separa aqueles indivíduos, todos eles vomitariam com a cena, mas na situação acontece. É por isso que quando você passa por um jovem na rua, ele baixa a cabeça. Mas quando você passa pelo bermudão, tá 2 ou 3, ele já passa em... O que é? Passa cheio de marra. Passam zombando. Ah, mas as coisas também não são assim como você está falando. Vocês estão desprezando a insensatez que cega vocês, jovens, com relação ao mundo. A situação faz o ladrão, eu repito. Ah, mas pais, vocês não conhecem fulano. Jovens tendem a diminuir os erros evidentes das suas amizades. Eu sei disso porque eu fiz isso. Minha mãe discernia às vezes, fulano que está andando contigo não é legal não, né? Não, mãe, é sim. Não, mas ele fez isso de errado. Não, a senhora não entendeu. Porque eu precisava daquela amizade para sair. E muitas vezes os jovens fazem isso, a maioria das vezes fazem isso. Diminuem os erros evidentes das suas amizades. Veja, um teólogo diz o seguinte: o estilo de vida das mulheres cananitas, causava repulsa a Abraão, a Isaque e a Rebeca. Sendo assim, o que a filha de Jacó tinha a ver com essas moças? Observe o que o texto diz no verso 19. Siquém era o mais honrado da casa do seu pai. Compreende isso, meu irmão? Essa é a honra que é encontrada no mundo. É o cara que abusou. É o cara que seduziu ou estuprou. É o cara que levantou a voz com o pai. Me consegue essa moça. Se ele era o mais honrado, imaginemos o menos honrado. Presta atenção no que eu vou dizer. Pode-se achar flores nos pântanos. Todavia, o bom senso costuma procurar flores no jardim e não no pântano. A insensatez da juventude revela-se pela imaturidade. Note, a imaturidade, a petulância e o afoitamento que Siquém fala no verso 12. Ele está falando com a família de Jacó e ele diz assim: exigi de mim o que quiserdes, em dotes ou presentes, ou como a outra versão diz, aumentai muito sobre mim o dote e as dádivas, e eu darei o que disserdes. Meus irmãos jovens, eles são muito dispostos às maiores loucuras, às maiores promessas, e a sua imaturidade não põe freio aos excessos. E são com esses excessos que muitos são seduzidos por outros. Eu te amo, eu morro por ti. Nem sabe o que é amar. Jovens comprometem-se muito e pouco podem realmente fazer. Nós vemos no verso 18 outra característica da imaturidade jovial. E as suas palavras foram boas, né? Os filhos de Jacó falando sobre circuncidar, e as suas palavras foram boas para Siquém. Aquilo que foi proposto foi bom para ele. Meus irmãos, um jovem, quando está apaixonado, quando não está raciocinando direito por causa da paixão, quando é imaturo, ele promete e se compromete de maneira imatura e refletida a praticamente tudo. Você, minha jovem, você vai ouvir do bermudão que quer sair com você promessas de fundos imundos. E essas promessas são para primeiro obter o que ele tem em vista e em seguida para quebrar essa promessa. Siquém, ele não teve nem mesmo tempo de quebrar a promessa. A imaturidade revela-se também pela falta de equilíbrio nos sentimentos. Observa no verso 3, a sua alma se apegou. Ele primeiro abusa, depois ele se apaixona, ele primeiro seduz. Às vezes a menininha é seduzida
e se apaixona, é usada, é descartada como se não fosse nada e se apaixona, chora, quer planejar fugir de casa. Um abismo atrai outro abismo, mesmo com aparência de coisas boas. Quantas ações erradas, algumas delas brutais, dão ensejo para a confusão de sentimentos que aflige as personalidades que ainda não estão formadas. Já falei da armadilha da sedução. Quantos jovens são desgraçados porque foram seduzidas por uma palavra, por uma ação? Nossa, como ele me ama! Nossa, como ela me ama! Vou ser feliz. Eu nunca encontrei um amor assim na minha vida. Filho, você não encontra nem a cueca na gaveta. Você não sabe nem arrumar um sutiã na gaveta. De outra maneira, quantos casamentos são efetuados às pressas? Quantas jovens grávidas casam-se às pressas para depois serem desfeitos esses casamentos mais rápidos do que foram feitos. Isso quando não termina ainda em violência doméstica. Tudo porque confundiram a ideia de formar família com a realidade da coisa. A insensatez da juventude revela-se pela simplicidade em enxergar as coisas. Veja, Diná se coloca em risco, os irmãos mentem e matam, Siquém estupra e faz acordo que envolve toda a cidade. Presta atenção nisso. A vida, vista pela perspectiva daqueles que não possuem muitas responsabilidades, a vida é muito simples. A vida, vista pela perspectiva daqueles que não pagam as suas contas, essa vida é muito fácil. A vida, vista pela perspectiva daqueles que não tiveram ainda tempo suficiente de vida para saber o que é se lamentar por palavras, por decisões, por omissões erradas tomadas pelo caminho, essa vida ela é vivida de forma muito acelerada, sem pensar nas consequências. Jovens presentes aqui, jovens que vão me ouvir nas gravações, você pode me odiar pelo que eu estou dizendo hoje aqui, mas eu vou falar para vocês como eu gostaria de ter ouvido isso antes. Isso que vocês estão ouvindo hoje, como eu gostaria de ter ouvido na idade da minha juventude. A insensatez da juventude revela-se por fim pelo ímpeto radical e revolucionário. Diná, ela deveria ter cerca de 15 anos aqui, e os demais irmãos dela entre 16 e 22 anos. Nós vemos no verso 27 que os demais filhos de Jacó, eles justificam a pilhagem, o roubo da cidade após a matança de toda a cidade como uma vingança simples. Trataria nossa irmã como uma prostituta? Então, tá certo o que nós fizemos. Os jovens, eles têm tendência radical e revolucionária. Tomemos a força, façamos agora. Quem sabe faz a hora. É comum se dizer que todo jovem é rebelde. E talvez por isso a maioria dos jovens seja socialista ou comunista. Depois cresce. Depois começa a trabalhar. Começa a pagar uma conta. Se cresce, né? Se cresce, porque nós temos aí uns marmanjões de 60 anos que ainda são comunistas. Contra eles não tem esperança. Mas quando cresce, normalmente se transforma em alguém mais centrado, talvez até um conservador. O jovem, ele é imediatista. Ele enxerga tudo em 2 tons. A vida é simples, é preto ou branco. Ele não enxerga o leque de dificuldades que se encontra. E ele justifica todos os seus atos de maneira simplista e afoita. É tudo, por causa disso Para ele é simples. O jovem, ele costuma medir a eternidade pelas suas 2 décadas de experiência. Em segundo lugar, chegamos agora no segundo ponto.
A insensatez da juventude ela é incentivada por pais que não se dispõem a acompanhar os seus filhos, que não colocam limites nos seus filhos, que não exercem autoridade sobre eles, que não fazem dos seus lares um ambiente agradável, acolhedor e saudável. E por fim, por pais que não ensinam sobre Deus, sobre a responsabilidade e não disciplinam os seus filhos. A insensatez da juventude, ela é incentivada por pais que não dispõem a acompanhar os seus filhos. Cada idade dos filhos pede o acompanhamento certo. Pais têm que acompanhar os seus filhos. Filho não é só colocar no mundo. Coloca no mundo, coloca na escola, vai numa igreja ainda que tem a salinha da criança, vai a criança lá pintar o rei Davi. E aí depois, quando cresce, aparece a jovem grávida, o jovem está com problema de embriaguez. Eu não sei o que eu fiz de errado. Eu digo para você, você não fez nada. Você se omitiu e foi irresponsável. Jovens são ensinados a casar, quando são ensinados a casar, a ter um bom casamento. Pais, cuidado com o que vocês ensinam para os seus filhos. Um bom casamento. Um bom casamento não é com um médico ímpio. Um bom casamento não é com um príncipe, como se quem era um príncipe e era um abusador. É melhor casar com um pipoqueiro que seja crente, honrado e honesto, e nada contra os pipoqueiros, do que contrair casamento com um príncipe ímpio, egoísta e estuprador. A insensatez da juventude ela é incentivada por pais que não colocam limites nos seus filhos. Veja, Jacó ele não foi conhecido por ser um bom pai. Diná foi ver as filhas da terra. Rúben, ele dorme com uma das suas concubinas. Seus filhos planejam a morte do seu próprio irmão, José, e depois eles recuam e simplesmente vendem ele como um escravo. Nessa história aqui, os seus filhos resolveram simplesmente adulterar um sacramento e matar toda uma cidade, tranquilo. Depois roubaram todos os bens daquela cidade. E nós não vemos nenhum posicionamento firme de Jacó, em nenhum momento. Nada. Jacó, apenas no verso 30, ele manifesta um lamento egoísta e covarde. Como eu falei, com 5 pronomes pessoais de primeira pessoa. Vai me fazer mal, me destruir, me tornaram mal cheiroso nessa terra. Homens importantes como Siquém, um príncipe, acham que podem fazer qualquer coisa. Mas veja, são os pais que devem colocar limites em seus filhos, sejam eles simples ou nobres. Caráter e boa educação, eles não se compram, eles se ensinam. E vocês devem ensinar para os seus filhos. A insensatez da juventude ela é incentivada por pais que não exercem autoridade sobre os seus filhos. Nós vemos no verso 4 Siquém não fazendo um pedido, mas praticamente dando uma ordem para o seu pai. Os filhos de Jacó, por outro lado, eles demonstram no verso 31 uma incômoda irreverência com relação ao seu pai. Apesar do comportamento do Jacó por todo esse episódio, e quem dera fosse somente por esse episódio, fosse um comportamento indiscutivelmente frouxo, a forma como seus filhos lhe repreendem é assustadora. E por que fazem isso? Porque não receberam educação. Filhos precisam de limites. Pais, escutem isso, seus filhos precisam de limites. Eles precisam ouvir não, e muitos nãos. Eles precisam de uma vara de vez em quando. Eu me apavoro quando eu escuto pais falando, eu nunca vou bater no meu filho. Eu me apavoro com isso. Porque eu prefiro ouvir a Bíblia, e a Bíblia diz para não afastar a vara do filho. A Bíblia diz para
não surrar a tal ponto de matar, mas surrar. Quem ama o seu filho, disciplina o seu filho. O pai que não bate no seu filho, e bater no seu filho não é espancar, tá? Não é espancar. Não é capotar no soco com o seu filho. Mas o pai que não disciplina o seu filho fisicamente, ele corre um sério risco de ser disciplinado pelo seu filho quando for mais velho. E a gente não precisa nem ver crescer. Eu que já cansei de ver filhos pequenos dando bufetada na cara de pai. E pai dizendo, não faz isso, Enzo. Papai não gosta. Papai vai ficar chateado. A insensatez da juventude é incentivada por pais que não fazem dos seus lares um ambiente agradável, acolhedor e saudável para os seus filhos. Jacó, ele já inicia fazendo uma morada diante do povo pagão, colocando a sua filha em risco, botando ela na boca da caçapa. Lia, ou Leia, semana passada eu falei várias vezes Leia, minha esposa me chamou a atenção. Não é Lia. É que a versão, por exemplo, Almeida 21 traduz como Leia, e eu leio mais essa versão e na minha cabeça já bagunçou tudo. Mas Lia, ou Leia, ela descuidou da sua filha. Diná, meus irmãos, provavelmente ela estava buscando uma companhia mais agradável do que aquela que ela tinha na sua casa. Única filha mulher, provavelmente solitária, sem ninguém do mesmo sexo e da mesma idade para conversar. Pais, vocês devem se preocupar com um lar acolhedor, amável. Isso é algo essencial para os seus filhos. E normalmente, seguro. Eu digo normalmente porque mesmo dentro dos lares nós encontramos muitos filhos do demônio. Mas vamos ficar com o normal, senão nós vamos prolongar demais. É dever dos pais facilitar o amor dos seus filhos aos seus lares. Ambientes sadios protegem, ambientes sadios educam e ambientes sadios serão imitados. Você falando palavrão na frente do seu filho, torto de álcool, xingando não sei quem, mentindo, você não está educando seu filho. Não espere um comportamento dele diferente do seu. Você não respeitando a mãe do seu filho em casa, não espere que o seu filho vá respeitar alguma mulher e não espere que a sua filha procure alguém que a respeite. A insensatez da juventude é incentivada por pais que não ensinam sobre Deus e sobre as responsabilidades e não disciplinam seus filhos. Nós vemos no verso 16, os filhos de Jacó, eles falsamente negociando uma aliança que era contrária à lei de Deus. E Jacó, o que ele faz? Ele silencia numa quietude desconcertante. Os filhos mentiram com relação a algo sagrado, zombando de Deus. E através desse subterfúgio, eles traíram, mataram e saquearam toda uma cidade. E novamente eu friso, não houve um posicionamento firme de Jacó em nenhum momento. Se vocês, pais, não ensinarem a lei de Deus para os seus filhos, não vai ser as moças do mundo que vão ensinar. Terceiro lugar, a responsabilidade da má educação recai sobre os pais, porque filhos imitarão o exemplo de desobediência a Deus. Jacó havia afirmado que Deus o chamara a Hebrom. Jacó afirmou isso diante da sua família. Lembra que nós vimos isso semana passada? Diante da sua família, ele disse, Deus, os meus pais, ele me chamou aí a Hebrom. Mas aí o que ele faz? Ele fica em Siquém. Como que Jacó poderia cobrar obediência e respeito à sagrada aliança da circuncisão por parte dos seus filhos? Se Jacó não obedece nem a Deus, como que os seus filhos lhe obedeceriam?
O verso 13 traz um outro sério ensinamento, tão óbvio quanto é desprezado. Um erro não justifica outro erro. O verso 7 diz assim: se quem fez o que não se deveria fazer, todavia, em hipótese alguma, isso é justificativa para aquilo que se seguiu, a mentira, a traição, a falsa piedade, a irreverência, o abuso do sacramento, da circuncisão e a morte. Os filhos fatalmente imitarão os piores exemplos dos seus pais. Pais, prestem atenção nisso. Vai ser muito difícil seus filhos imitarem os seus bons exemplos, mas certamente eles imitarão os seus piores exemplos. A responsabilidade da má educação recai sobre os pais, porque os filhos perpetuarão a irresponsabilidade. Note que Jacó fez negócio com os filhos de Hamor, lá no verso 19 do capítulo 33. Jacó faz um negócio, compra a terra dos filhos de Hamor. Mesmo assim, em pouco tempo, um desses filhos da cidade, o jovem príncipe Siquém, abusou ou seduziu a jovem Diná, desonrando aquele acordo que havia sido feito. Diná paga o preço, mas pais irresponsáveis, eles educam os filhos de maneira que eles também serão irresponsáveis. A responsabilidade da má educação recai sobre os pais, porque os filhos serão tão egoístas quanto aprenderam a ser com seus pais. Jacó mostrou preocupação apenas com a sua segurança no verso 31. Os seus filhos se preocuparam apenas com a sua honra e a sua vingança. Eles não estavam preocupados com o que eles fizeram, eles estavam preocupados com a sua vingança, com a sua honra. Hamor, ele mostrou interesse nas riquezas da família de Jacó, lá no verso 23, nós lemos isso. Ele, argumentando com a cidade, ele diz: mas os seus animais e as suas posses não serão porventura nossos também? O seu filho, movido pelo mesmo interesse, estuprou quando desejou e fez o seu pai fazer um acordo quando se apaixonou. Em quarto e último lugar, a graça de Deus nos chama ao arrependimento e à mudança. Se você, como pai ou como filho, se identificou com algum dos pecados que foram expostos hoje aqui, ouça a voz do Senhor. Ele está te chamando ao arrependimento. Arrependa-se antes que seja tarde. Se quem ele não demonstrou nenhum arrependimento, ele abusa, se apaixona, pede para o pai negociar a moça, faz um tratado com os filhos de Jacó e leva isso para sua cidade, mas em nenhum momento ele demonstra arrependimento, e quando Siquém achou que tudo estava bem, ele foi assassinado. A graça perdoadora de Cristo está disponível para todos nós, hoje, agora, para nos lavar de todo e qualquer pecado que nós tenhamos cometido, como filhos ou como pais. Portanto, confesse a Deus o seu pecado, arrependa-se. Apenas isso. O perdão divino elimina de nós toda a culpa do pecado e torna-nos tão puros diante de Deus como nós jamais fôramos, pois Deus aplica a santidade de Cristo naqueles que se achegam a Ele. Portanto, se achegue arrependido à cruz de Cristo e seja justificado e perdoado. Segundo lugar, uma vez que fomos perdoados, não podemos continuar no erro. Não sejamos como a porca que após lavada preferiu voltar à lama, que está escrito em Provérbios e Pedro citou. A bendita graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nos capacita a mortificar as nossas corrupções, a resistir às nossas tentações. Uma vez em Cristo, nós fomos libertos do poder do pecado, do poder, pais, da sua irresponsabilidade, das dificuldades de, eu não sei o que fazer.
A Bíblia nos instrui o que fazer. Uma vez em Cristo, nós fomos libertos do poder do pecado, somos servos de Cristo, somos chamados à liberdade, jovens, chamados à liberdade e não somos mais servos do pecado. Você em Cristo Jesus tem liberdade de dizer não. Não ao mundo, não às concupiscências do mundo, às corrupções do mundo e não às suas próprias corrupções. Você tem poder em Cristo Jesus de matar essas corrupções. Em terceiro lugar, a própria graça de Deus, por meio do Espírito Santo que habita em nós, modifica as nossas afeições e amorosamente nos constrange à santidade. Os nossos olhos são abertos para a nojeira que é o comportamento animalesco daqueles que cedem às suas próprias paixões, aqueles que vão atrás das suas próprias paixões e cedem às próprias paixões, são como um cão no cio, não tem freio, mas nós somos libertos disso, e pela graça de Deus os nossos olhos são abertos para isso, e nesse ponto nós começamos a desprezar o falso prazer que nós obtínhamos ou que poderíamos obter com o pecado. Aquilo não serve mais para nós. Nós entendemos que não fomos chamados para comer pratos de lentilhas, fomos chamados ao banquete na mesa do Senhor. Quando lavados e limpos, sentados à mesa do banquete divino, a sarjeta não nos atrai mais. Quando nós experimentamos o vinho novo do amor de Deus imerecido derramado por Cristo Jesus, o vinho do mundo avinagra na nossa boca. Em quarto lugar, nunca se conforme com o mundo. Nós fomos chamados para a santidade, eleitos para a adoção de filhos de Deus, para sermos modificados, transformados à imagem de Cristo Jesus. Todavia, nunca se desespere com o seu estado. Pelo menos não ao ponto de achar que Deus lhe abandonou e não lhe receberá. Deus lhe recebe e está de braços abertos hoje para te receber por graça, não por mérito. Cristo Jesus veio salvar doentes e não santinhos. A salvação está ao alcance de todos nós, então receba ela gratuitamente. Mas, por outro lado, desespere-se sim. Desespere-se, não deixe para depois, não abuse da graça. Hoje ainda a sua vida pode ser retirada como foi a vida de Siquém quando ele menos esperava. Desespere-se ao ponto de não poder fechar os seus olhos hoje, antes de render-se à cruz de Cristo, pedindo perdão para o Senhor e sabendo que se você chegar com o coração contrito, será perdoado. Quinto lugar, Jesus restaura o nosso relacionamento com Deus e o seu Espírito Santo que habita em nós, ele nos capacita a restaurar o nosso relacionamento com aqueles que nós magoamos. Filhos, prestem atenção em mim agora. Peçam perdão pelas lágrimas que vocês fizeram os seus pais derramar. Peçam perdão pela imaturidade, pela teimosia, pela desobediência, pela desatenção. Vocês pecaram em não honrar os seus pais. Honrar pai e mãe não é apenas quando eles estão certos, não é apenas quando eles são crentes, não é apenas quando eles fazem e deixam fazer aquilo que você quer fazer. Eles desejam o seu bem e foram colocados por Deus para cuidar de vocês. Orem para que eles sejam iluminados por Deus. Você acha que seu pai é muito rígido ou que ele é muito frouxo? Ore a Deus. Mas peça perdão pelas lágrimas que você fez os seus pais derramarem. Pais, prestem atenção em mim. Peçam também perdão para os seus filhos.
Peçam perdão pelo autoritarismo, por não saberem ensinar, e por não saber ensinar, não saber também cobrar as coisas. Peçam perdão por não ter sido um bom exemplo a ser imitado, ou por ter deixado de intervir com disciplina quando foi necessário. Peçam perdão. Pais, os filhos não são seus. Os vossos filhos são do Senhor, e cabe a vocês cuidar com zelo desse precioso depósito de Deus. Mas saiba que você vai dar conta disso. Por fim, filhos e pais, orem juntos. Façam um pacto de união. Orem juntos. Deem a mão em casa, se ajoelhem e orem juntos e peçam a Deus que Deus ilumine e abençoe o relacionamento de vocês, e que vocês, pais, possam ser exemplo e possam educar de maneira correta e disciplinar de maneira correta, e vocês, filhos, que possam seguir o exemplo e possam ser obedientes. Deus certamente honrará uma família unida em oração, pedindo que haja paz, harmonia, obediência, cuidado e zelo pela glória de Deus. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus. Amém. Fique em pé. Vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, por mais dura que ela seja, obrigado porque ela mostra quem nós somos realmente. Com um texto isolado da Escritura, dá para ver muito claro a nossa irresponsabilidade como pais, a nossa imaturidade como filhos. Muito claramente vemos exemplos que temos imitado e que não deveríamos imitar, e vemos exemplos que devem ser imitados. Senhor, nos ajuda, que essas palavras, por mais duras que sejam, encontre terra boa, que seja uma semente produtiva no coração dos nossos jovens, de todo aquele jovem que ouvir, que encontre terra boa e seja produtiva essa semente em todo o coração de todo pai. E, Senhor, trabalha nos corações de pais e filhos para que possam juntos desenvolver a sua salvação com temor e tremor, viver para a glória do Teu santo nome, Senhor, buscando serem os pais melhores, mais responsáveis, mais amorosos, mais cuidadosos. E que limitem na hora que precisa e disciplinem na hora que precisa. E que Tu, por graça, Senhor, faça dos nossos jovens serem os mais obedientes, serem a nova geração daquela luz que deve brilhar neste mundo quando nós, mais velhos, tivermos sido retirados daqui. Que possam ser o sal que vai salgar e vai ferir com essa salinidade o pecado dos seus amigos e amigas e vai influenciá-los a saber que há um caminho mais excelente. Fortalece, Senhor, os nossos jovens para que não cedam ao papo doce do mundanismo, as suas conversas sedutoras, agradáveis, que não caiam na armadilha de trocar o banquete na Tua mesa por uma refeição rápida que vai lhes fazer mal. Senhor, não permita que os nossos jovens maculem as suas vestes lavadas pelo Teu sangue tão precioso. Levanta entre nós, Senhor, uma geração de homens e mulheres que foram preservados na juventude. Pai, desde já, que esse zelo seja estendido para as nossas crianças da mais tenra idade, para que tenhamos uma geração de homens e mulheres que Te conhecem, se guardaram para Ti,
que não se contaminaram com esse mundo, que não têm que lutar contra o seu imaginário poluído por tanta nojeira desse mundo. Traz, Senhor, para o nosso meio a modéstia, a castidade, a pureza, a santidade, a alegria de poder sorrir sem as lágrimas do arrependimento de coisas que não precisavam ter sido feitas, ter sido sofridas ou ter sido passadas. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém.